Salmos, livro dos Salmos. Deixa eu te ensinar uma coisa. O Salmo não é um livro único. Ele tem 5 seções, o livro de Salmos. Então, são 150, na verdade, os Salmos não se diz nem capítulos e nem versículos. Então, é uma coletânea. Várias pessoas escreveram. Davi, Moisés, Asaf, Salomão. Nós temos pessoas que desenvolveram coisas aqui profundas para nós. Então, o livro de Salmos, pode deixar sua Bíblia aberta aí, ele vai mostrar para nós essas sessões, do 1 ao 41, primeira sessão, a segunda sessão, 42 a 72, a terceira sessão, 73 a 89, de 90 a 106 e 107 a 150. Então, ele vai trabalhando em pedaços. E o pedaço que nós vamos trabalhar aqui, que é o Salmo 46, ele tem como finalidade explorar da confiança do Senhor. Todo esse trecho, do 42 ao 72, você vai ver salmos que vai trabalhar confiança no Senhor. É algo muito profundo. É confiar quando? Em meio às angústias e sofrimento. É o que a gente ouviu aqui do testemunho. É quando a gente entende que a ênfase em esperar, ela envolve confiar no Deus, e esse Deus que também traz seus livramentos. Por isso o salmista vai dizer assim para nós, se você ler ali a primeira parte, ou título, para o mestre de música, dos coraitas, vozes agudas, um cântico. O Salmo 46 é um cântico. Grave isso no seu coração, porque é importante isso. O texto diz assim: Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade ou na angústia. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio, cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras, até os confins da terra, quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Pai, ministra essa palavra agora, junto com a ceia, nos nossos corações, que sejamos edificados e transformados por Ti, no nome de Jesus, amém. Primeira coisa que eu queria destacar nesse salmo, na sua Bíblia, provavelmente, ela tem algum espaçamento entre um bloco para o outro. Então nós temos 3 blocos aqui nesse salmo. Em algumas versões, você vai ver que depois do versículo 3, tem uma palavra, interlúdio, pausa. Quais Bíblias aqui tem aí na sua Bíblia essas 2 palavras, ou pausa ou interlúdio? Faz assim com a sua mão. Então, a visão do salmista aqui, por ser um cântico, ela, ao cantarmos, você cantou aqui, você consegue cantar e manter a mesma nota 10 minutos? Às vezes nem 30 segundos. Quem é desafinado, então, igual o Erics, a pessoa já para, né, Erics? Brincadeirinha, só posso mexer com quem? Não é brincadeirinha, não, é verdade, né, Letícia? Letícia, assim, é verdade, pastor, o senhor está certo. Então, às vezes, você está cantando, então você precisa fazer o quê? Por exemplo, essa música quebra a gente. Perto quero estar, vai aprendendo. Junto, aí ó, olha só, perto quero estar, junto, viu a respiração?
É assim que o salmista está escrevendo esse cântico. Ele está cantando, o povo está cantando, e chega o momento que ele busca o fôlego. Para fazer o quê? Voltar a cantar novamente. Então, essa pausa, ela envolve um momento de renovo, de busca de fôlego. Ela envolve o quê? Você parar, respirar e continuar. Então, olha que interessante. Seria assim, antes de começar o salmo, vai dizendo, Deus é o nosso refúgio. O cantor, ou o coral, ou a igreja, Israel, está fazendo o quê? Buscando o fôlego. Então ela faz assim, ó. Respira comigo assim, ó. Faz assim, ó. Agora fala assim, ó. Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia. Aí você tem que fazer o que de novo? Buscar o? E continuar. Você está entendendo? Essa visão aqui, irmãos, mostra para nós que o fôlego para a canção precisaria ser um fundamento buscada. Por isso que tem essas pausas. E aí, na nossa vida, nós precisamos também fazer o quê? Cantar, falar, trabalhar desenfreadamente, sem pausa? Não. Quando você está trabalhando, o que normalmente você faz? Trabalha um tempo e depois você... Tem alguns que falam assim, meu Deus do céu, né? Tem uns que falam assim, que trabalho difícil. Está respirando. Então, esse fôlego, esse buscar fôlego é importante para quê? Para que você comece. Então, no começo, você respira e canta, e fala, e faz. Depois você tem um novo buscar de fôlego. Aí você continua falando, cantando e agindo. Novamente, e ele faz isso 3 vezes. Toda vez que você não busca fôlego, você não consegue cantar e terminar e fazer do jeito certo. Se você conseguir cantar, se você conseguir respirar, o teu diafragma, o teu tempo aqui dentro de respiração fará com que você cante levemente. Uma respiração equivocada, quem é atleta, né? Os atletas estão aí correndo. Eles estão correndo. Aí tem gente, já viu aqueles maratonistas? Que estão ali na pista só para fazer tempo para ele mesmo. Ele sai correndo igual uns doidos. Corre. Dá 3 minutos, está parado. Por quê? Porque ele não soube dosar certo o tempo, a velocidade, a respiração. Então ele para. Agora você já viu algum queniano morrendo lá na pista? Ganham todas as corridas, porque eles mantêm o fluxo, eles mantêm a pegada, eles mantêm o ritmo, e eles sabem respirar do jeito certo. Irmãos, o que importa não é se você vai chegar em primeiro ou em último lugar. O que importa é você ver a bandeirada e cruzar a bandeirada. Por quê? Porque muitos hoje querem correr desenfreadamente, outros estão parados lá atrás. O importante é você se movimentar, respirar conforme o fôlego do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Então esse salmo mostra para nós isso. E aí veio esse tema. Quem é como o nosso Deus? Irmãos, Deus cuida de detalhes. É interessante que quando ele vai formar o homem no pó da terra, ele coloca a mão e depois ele vai soprar o fôlego de vida sobre o homem. Ou seja, Deus vê aquele homem praticamente pronto, e ele fala assim, ó, e pensa, né, estou aqui trabalhando. Se esse homem não tiver o meu fôlego, ele não vive. Se ele não puder respirar, não é ser vivente, é só uma imagem. Não tem vida. Então nós precisamos parar e recebermos esse respirar, recebermos esse fôlego que vem de Deus. É por isso, irmãos, que o salmista declara isso nesse salmo. E é interessante porque ele não começa de outro jeito, a não ser dizendo quem Deus é. E aí, numa ilustração que eu queria começar com você aqui, quem é como o nosso Deus? Talvez alguém já tenha feito essa pergunta para você. Quem é o seu Deus? Ou alguém falar assim, como é que pode Deus fazer uma coisa dessa? São as perguntas da vida. Mas aqui, por exemplo, você conhece uma pessoa que cozinha muito bem. Você tem uma pessoa, por exemplo, eu vou dar o exemplo do meu sogro, que faz um churrasco, daqueles.
Eu já comi churrasco lá no Sérgio, lá no Eric. Eu comi churrasco lá. Está faltando a sua casa aí. No Felipe, né? Ô, glória. Está lá. E aí, todos eles são maravilhosos, irmãos. Mesa posta, uma carne fresquinha, maravilhoso. Só que tem o churrasco do meu sogro. E é assim com todos. Porque você entendeu que por mais que você se alimente, e por mais que você tenha experiências lá, alguém marcou a sua vida naquela área. E está tudo bem. Não é melhor e pior. É porque marcou. E aí, diante disso, a gente pode dar exemplos. Por exemplo, os meninos no negócio de futebol, né? Tem lá um jogador A, um jogador B. Mas quando você fala futebol, você fala craque, você fala do Messi. É argentino, mas é craque. Então o pessoal fica citando um monte de nome. Mas o Messi está lá. Né, Daniel? É lá, está lá, concordou comigo. Ele tem a camisa do Messi. Então nós entendemos o quê? Por mais que tenhamos tantas pessoas que fazem tantas coisas boas, nós sabemos que aquela pessoa chama de... Por exemplo, eu ouço vários pregadores, mas quando eu ouço meu pai, eu me derreto. Minha maior referência. Agora, irmãos, nada se... Diga assim comigo, nada se compara. Diga, nada se compara com o único e verdadeiro Deus, o Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, você vai ter na história Maomé, você vai ter Kardec, você vai ter papas, você vai ter pastores, você vai ter homens, mulheres, mas nada se compara com a presença de Jesus Cristo de Nazaré. Você pode ir nos túmulos de todos eles, restos mortais, mas você vai lá em Israel, você olha naquele túmulo, tem uma placa, ele não está mais aqui, ele ressuscitou dos mortos, não há restos mortais, ele vive, ele reina, ele apareceu mais de 500 pessoas, nada se compara com o teu Deus e o meu Deus, nada se compara, nada. E quando eu olho para essa verdade no meu coração, eu percebo, irmãos, que muitas vezes nós queremos olhar para a terra e achamos que tudo isso é perfeito. Você ouve esse povo cantando? O que é a Letícia ministrando? O que foi ontem a Bela ministrando aqui? Aí eu falei, meu Deus, o Vitor. Aí você fica, esse é Micael ou Michael que fala? Micael, né? Meu filho, você foi um presente de Deus para nós. Está recebendo isso? Falei para Deus assim, meu amor, olha aquele monte de fio. Como é que ele consegue? Aí o menino começou a tocar, eu comecei a ouvir o teclado, meu ouvido é muito chato. Quando ele começou a tocar, eu falei assim, uau, as teclas. Você percebeu isso? Vem cá, Micael, vem cá, vem cá. Eu vou matar ele de vergonha, mas ele é tímido. Vem cá, meu filho. É que eu sinto no meu espírito que você também tem que agarrar essa palavra. Faz um som aqui, filho. Faz um som aí pra gente. Só para você entender, irmãos. O que você quiser fazer, a coisa mais difícil que você quiser fazer, pode fazer. Feche seus olhos, igreja. Ele toca a minha música ainda. Olha isso. Aumenta aí, Lipe. Aí o Micael está tocando. Está tocando para quem? Para Deus. Aí ele está tocando. Quem já pisou? Não tem ninguém cantando, mas ele está tocando. E aí Deus está ouvindo esse som, porque o instrumento dele é o Micael. E aí quando ele está ouvindo esse som, ele está vendo um filho dele tocando. Agora eu quero que você continue ouvindo esse som, e você imagina como que vai ser no céu. Eu quero que você saia da terra agora
Eu quero que você comece com esse som de teclado, terreno, limitado, que é o Micael, um teclado que uma hora vai acabar, vai se estragar. Você imagina o som do teclado do céu que ninguém pode destruir. Você imagina um som imparável no céu. Imagina isso, igreja. Você imagina aqui o coral mais belo, vozes poderosas. Agora eu quero que você imagine o que tem no céu. Esse é o tamanho do teu Deus. Meu filho, você foi separado por Deus para tocar teclado, sim, mas para falar dele. Deus ungiu essas mãos. Eu quero declarar em nome de Jesus, meu filho. Todo tempo de deserto, de provas, de tribulações que você e a sua casa já passaram, Deus está traduzindo e imprimindo isso em glória para vocês. Em glória para vocês. Não importa o lugar, não importava o lugar, vocês adoraram lá. Deus está honrando isso hoje aqui. Ele vai transformar isso em glória, em nome. A igreja diz amém. O salmista começa a dizer: quiser ficar aí, pode ficar. Eu não vou demorar muito. Que verdades eu encontro aqui nesse salmo? Que verdades eu encontro aqui nesse cântico? Primeiro, eu preciso conhecer o coração de Deus por quem Ele é. Diga assim: eu preciso conhecer o coração de Deus por quem Ele é. Aí olha comigo lá, deixa a Bíblia aberta. Deus é o quê? O nosso refúgio, nossa fortaleza, auxílio, sempre presente na angústia. Então o primeiro apontamento aqui do salmista, ao começar o salmo, um cântico, é dizer quem Deus é. Irmãos, eu não tenho nada contra, mas já vi algumas canções. Traze de volta o que é meu. Eu já cantei, e eu canto. Há outras canções: levante e seja curado, faça a Deus, faça a Deus. Só que há uma nova geração entendendo um princípio bíblico, de que antes de você pedir para Deus fazer, e Deus operar, e Deus agir, nós precisamos reconhecer quem Deus é. Qual o nome disso, pastor? Contemplação. Irmãos, nós queremos as instruções às vezes, porque amamos a lei, mas Deus não está mais nisso, irmãos. O que veio depois da lei? A graça. É o tempo da graça, porque a lei gerava o quê? Diga morte, e a graça trouxe vida. Então, diante disso, eu preciso entender que eu não vou ter que adorar para Deus não me fulminar. Não, eu conheço Deus, eu o adoro, eu exalto o seu nome, porque Ele me amou primeiro. E eu respondo com amor e graça. Eu não faço porque tem uma regra na minha cabeça. Tem que adorar, tem que adorar, tem que adorar. Não, não é tem que. É prazeroso, é privilégio. Então o salmista poderia começar essa canção dizendo assim: Deus quebrou o arco, Ele quebrou a lança, Deus pôs fim às guerras. Ele faz isso no final, antes de chegar no final. Mas no começo, no início, é como a oração do Pai Nosso: Pai nosso que estás nos... Santo é o teu... O que a igreja está fazendo? O que Israel está fazendo aqui? O que os levitas estão ensinando para nós também aqui hoje? Exalte, glorifique, honre o teu Deus, diga quem Ele é, e não o que Ele tem que fazer na sua visão. Isso, irmãos, é muito profundo para nós, porque conhecer não é saber, conhecer não é ver, conhecer é ter intimidade, saber tem a ver com informação, intimidade tem a ver com aliança. Diga assim: intimidade tem a ver com aliança. Agora fala para 3 pessoas com força assim: intimidade tem a ver com aliança. Intimidade tem a ver com aliança. Glória a Deus. Olha o que o salmista vai dizer, 25:14. O Senhor confia os seus segredos aos que os temem. Olha quem o Senhor vai confiar segredos: aos que os temem, e os leva a conhecer a sua aliança. Ele não fala assim, os leva a saber da sua aliança. Conhecer, irmãos, envolve
intimidade. Quando Deus fala assim, Abraão conheceu Sara, Adão conheceu Eva, não está falando assim, prazer, boa noite, bom dia, qual o seu nome, onde é que você mora? Não, ele está falando de aliança, conhecer. Por isso que o casamento é fundamental e a prática íntima é para depois do casamento, porque é uma aliança, não é para fazer antes, é para ter envolvimento pós-casamento, porque é para sempre, é até que a morte os separe, e tem um ponto de começo. A aliança tem um ponto de começo, que é a marca. Lembra da circuncisão? O homem vinha, o pai vinha, consagrava o filho e fazia a marca, o quê? Lá na parte íntima do menino. Qual o nome disso? Intimidade. Eu já falei aqui também, Moisés não circuncidou ninguém no deserto, porque Moisés vivenciou momentos difíceis na sua vida, viveu essa orfandade, e ele não teve toque de intimidade em ninguém da sua casa, nem o seu filho Rúben, e muito menos do povo de Israel. 40 anos sem circuncidar ninguém. Quem foi que teve que circuncidar o seu filho? Zípora. Então a intimidade, irmãos, ela é rasgar o coração, assim, Deus, lê aqui. Só que ao mesmo tempo que você faz isso, Deus também pode começar a falar assim, você está tão próximo de mim, você me ama tanto, eu tenho visto a sinceridade do teu coração, então agora eu vou te compartilhar segredos. No conhecer de Deus, segredos serão revelados. Quem recebe isso aqui hoje? Então quem é o nosso Deus? O nosso Deus é um Deus que derrama o conhecer, mas é um Deus que faz alianças. Irmãos, o que é aliança? Olha o que Êxodo vai mostrar em 24:8. Este é o sangue que seria a aliança que o Senhor fez com vocês, quando deu todos esses mandamentos. O sangue dos animais sacrificados era usado para selar alianças, não apenas entre o povo de Israel, mas também a muitas civilizações antigas. Irmãos, o sangue era uma marca, era um selo de aliança. O sangue. Por isso que o animal tinha que estar ali. Aí você vê Paulo falando aos 1 Coríntios, e vos dou uma nova aliança. E essa nova aliança vem com quem? Animais? Não, diga Jesus. Jesus Cristo vem sendo a nova aliança, porque o sangue lá na antiga aliança marcou os umbrais. Lembra disso? O anjo da morte passou Páscoa e não matou os primogênitos, porque eles estavam marcados pelo sangue, a aliança. Aí agora você vem na nova aliança em Cristo. Cristo está na cruz, no madeiro, e ele é morto, o sangue está lá, e ele vai dizer, todo aquele que estiver em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, a morte não tem autoridade nem poder sobre os filhos de Deus. Nós vivemos eternamente. E Efésios 1, capítulo 3, vai mostrar o que para nós? Que nós já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, você está com o pé aqui, mas você está com a cabeça no céu. Você está andando aqui como arauto de Deus, mas você é filho de Deus. Você tem uma morada lá no céu com o Senhor. Você está assentado nas regiões celestiais, porque você foi marcado pelo sangue, você tem uma aliança. E eu meditando nisso aqui, eu vou entender que Deus é o nosso refúgio. Então ele fala assim, Deus é o nosso refúgio. É mesmo? Como é que você prova que Deus é o teu refúgio? Como é que você consegue provar isso? Quando você passou por um grande problema. Essa palavra no hebraico, machese, significa abrigo ou proteção. Essa palavrinha, irmãos, vai mostrar para nós que refúgio envolve abrigar. Quando uma pessoa está, às vezes a gente faz a trilha, e tem um pedaço de uma trilha, que eu não vou lembrar o nome do morro agora, tem uma casinha abandonada lá. Aí tem uma sombra, tem uma torneira. A gente senta ali e a gente se abriga. A gente fica um tempo ali, quase umas 10 horas, para a gente fazer assim, ó, vamos continuar a caminhada, que é uma subidona. A mulherada estava aí em Morretes, né? Morretes quase morreram. Por quê?
Porque algumas estavam pensando que estavam bem, né? E estavam bem mesmo, mas viram que o negócio era muito mais poderoso. Então às vezes a gente se abriga, só que ele é mais profundo que isso, porque quando fala de abrigo, está falando de proteção. Alguém que se protege nele, alguém que se encontra em um lugar seguro. Irmãos, quem aqui já correu do pai e da mãe com um cinto na mão e achou uma casa segura para se esconder? Faz assim com a mão. Glória a Deus, você é dos meus. Casa da avó, uma bênção. Você aprontava na rua, o pai via, já estava com a cinta na mão, né? E aí você dava um jeito de entrar pelos 7 portões da casa, que só tinha um, você inventava um, e você se escondia. Vó, pelo amor de Deus, meu pai está vindo aí, eu aprontei. E a avó, fica tranquila, minha filha, fica tranquilo, você está abrigado. Irmãos, o diabo, ele vem como um leão, buscando a quem possa tragar. Quando o diabo vem para cima de você, você está no abrigo de Deus. O diabo não consegue acessar você, porque você está escondido em Deus. Aleluia! Irmãos, isso é tão poderoso, porque ele vai continuar dizendo que o lugar mais seguro do mundo é dentro da intimidade de Deus, irmãos. Não há lugar mais seguro a não ser na intimidade, na aliança com Deus. Mas ele diz, Deus também é a nossa fortaleza, e é sempre no plural, nossa. Fortaleza tem a ver com força e poder. Podemos entender que ao mesmo tempo em que Deus é o nosso refúgio, é o nosso abrigo, ao ser suficientemente poderoso para nos preservar quando tudo ao nosso redor parece ruir, Ele também é a fortaleza e comunica força em nós, tornando-nos firmes. Wisby vai dizer, Deus não nos protege como abrigo a fim de nos mimar, mas Ele abriga-nos a fim de nos fortalecer para que voltemos à vida com suas responsabilidades e perigos. Eu vou ler isso aqui de novo. Quando Deus te protege, o intuito de Deus em abrigar você, em proteger você, sendo refúgio e fortaleza, não é mimar a igreja, não é fazer cafuné na igreja, não é trazer você para o momento e falar assim, agora, né, você é o nosso bebezinho, não é isso não, irmãos. É proteção, é dar força no teu interior e te enviar de volta, é o fôlego do salmista, ó. Deus, o Senhor é comigo, o Senhor é meu abrigo, o Senhor é meu sustento, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é a força dentro de mim. Vai para frente, meu filho, vai andando. Você está entendendo essa dinâmica? É você respirar a intimidade, respirar a força de Deus, é você vivenciar isso que vem do Pai, e Ele te envia para aqueles lugares de perigos. Mas Ele fecha o terceiro e diz assim, Deus é o nosso auxílio, refúgio, fortaleza e auxílio. O que tem a ver esse auxílio? Auxílio em tempo de aflição e de angústia. Auxílio fala de estar ao lado, promovendo ações de provisão em tempos de tribulação. Irmãos, no tempo da tribulação, do agito, no tempo das crises, é você entender em Deus, encontrar que Deus é auxílio, é alguém que está lado a lado. Você fala assim, eu vou parar, Deus. E Deus fala assim, não vai não, filho. Eu sou teu auxílio. Eu vou desistir. A lua aí. Eu não aguento mais. Você vai aguentar, filha? Porque eu estou contigo, filha. Deus não está fazendo um cafunézinho, né, irmãos? Deus está falando assim, ainda tem responsabilidade para vivenciar na terra. E a responsabilidade era cuidar da filha. Então, quando esse salmo está gritando do auxílio, eu entendo claramente, irmãos, que no tempo da tribulação, Deus vai dando provisões para nós. Ele vai dando alimentos, Ele vai trazendo substâncias, Ele vai trazendo recursos dEle para dentro de nós. Essa palavra angústia ou tribulação, originalmente está no plural, indica situações problemáticas e intensas. Em outras palavras, o salmista está dizendo que quando estamos em situações difíceis, das quais somos incapazes de escapar,
Quando estamos num verdadeiro beco sem saída, o Deus que é o nosso refúgio e fortaleza nos socorre providencialmente. Então, resumindo essas 3 palavras, diga assim: refúgio, abrigo; fortaleza, força; auxílio, lado a lado. Irmãos, somando refúgio e fortaleza, você vai ter abrigo, esconderijo em Deus, mais força e poder de Deus. Sabe qual o nome que vai sair isso aqui? Onipotência divina. Abrigo, força, onipotência. Sabe quais são os únicos atributos de Deus? Ninguém mais tem. Diga comigo: onisciência, onipresença e onipotência. Deus sabe o que você pensa. Onisciência. Onipotência, só Ele tem todo o poder, no céu, na terra e debaixo da terra. Não tem outro. E onipresença, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Nenhum outro Deus consegue ter isso. Não tem. Então, por exemplo, você tem um familiar que tem uma outra crença, uma outra fé. E aí você, na hora que você for conversar, que tiver uma oportunidade, esse tripé de Deus serve como parte de evangelização. Qual é o único Deus que o Vinícius ora no Brasil, e eu estando no Japão, o mesmo Deus vai ouvir as 2 orações? Acha outro Deus desse jeito? Não acha, porque Deus é Espírito. Então você está no Japão orando em nome de Jesus, e no mesmo tempo que você está orando em nome de Jesus, eu estou no Brasil, ou outro está no Brasil, orando em nome de Jesus. Jesus está recebendo as 2 orações em 2 países distintos. Acha outro Deus como esse? Diga amém, igreja. Presença. Você está passando uma tribulação lá na Nigéria, o outro está passando uma tribulação em Curitiba. O mesmo Deus que está lá na Nigéria com a igreja, sendo perseguida, é o mesmo Deus que está aqui com a igreja em Curitiba. É o mesmo, é a presença dEle. O mesmo Deus, irmãos, que está lendo a sua cabeça aqui, é o mesmo Deus que está lendo a cabeça de gente que está do outro lado do mundo. É o mesmo. Você está entendendo quem é o teu Deus? Agora eu te pergunto assim: quem é como o nosso Deus? Quem é, Lucas? Quem é? Ele vai dizer que Ele é onipotência divina, ou seja, Deus tem todo o poder, e esse atributo é dele. Ele fala socorro, auxílio. Ele é bem presente na angústia, ou seja, Ele é um Deus presente. Aqui, eu vou terminar à noite essa palavra, depois você ouve lá no YouTube, ou você vem à noite. Mas, em 2 Crônicas capítulo 20, e vai ser a aplicação disso aqui que eu estou falando, sobre o rei Josafá. Josafá, irmãos, ele entendeu que não havia tempo hábil para formar um exército. Ele não tinha tempo para formular um projeto de proteção da cidade de Jerusalém. Então, nesse tempo aqui, os inimigos vêm, diz a Bíblia. Se você puder colocar para mim 2 Crônicas 20, a partir do verso 1. O texto vai mostrar para nós essa realidade. Os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Pode ir. Então informar a Josafá: um exército enorme que vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto, já está em Azazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, isso aqui em outras versões é com medo, desespero, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo que vinha de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo. Coloca agora 20, versos 13 em diante. Olha isso aqui que é interessante. Nós estamos diante de exércitos inimigos para vir atacar Israel. E diante desse momento aqui, nós temos um levante
em Judá, e um líder, é o líder, Josafá, ele tem uma iniciativa. O medo bate, o exército vem, e ele está fazendo o que, primeiramente? Consultando o Senhor. Quando a gente está em guerra, quando que a gente para respirar? Eu vou consultar o Senhor. Porque na consulta, Deus renova as suas forças. Você para, e na consulta, na oração, na palavra, você recebe o fôlego. Você está entendendo isso? Não tinha o que ele fazer. O exército era muito grande. Mas aí ele vai dizer, todos os homens de Judá, com as suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do... Ele está consultando e está todo mundo, criança de colo, tá? Estamos aqui em pé. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias. Levita, hein? Tem adoração aqui, irmãos. É o salmo. E descendente de Asaf, outro adorador, no meio da assembleia. Jaaziel disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém. E o rei Josafá: assim diz o Senhor, profeta. Tem levita, adoração. Tem profeta, recado de Deus, boca de Deus. Não tenham medo, nem fiquem desanimados, por causa desse exército enorme, pois a batalha não é mas de Deus. Olha isso aqui, irmãos. Ele só foi consultar o Senhor, e nessa consulta Deus falou assim: Josafá, essa guerra não é tua, essa guerra não é do meu povo, essa batalha é minha. Deus está falando aqui nessa manhã, aqui hoje, quando você para pegar o fôlego de Deus, Deus em algumas batalhas, não todas, em algumas batalhas, Ele está dizendo: essa guerra não é tua, essa guerra é minha. E a gente tem que deixar Deus agir. Está entendendo, mulher? Está orando pelo seu marido aí? Está entendendo, filho, orando pelo pai? Está entendendo, o pai está orando pelo filho? Tem guerra que não é sua, só Deus vai lidar com ele. Você só precisa continuar clamando, adorando. Senhor, está aqui o nome dele. Senhor, está aqui o nome dela. Senhor, está aqui. Continue lá, posicionar diante de Deus. Mas deixa Deus entrar lá na arraial. Deixa Deus entrar lá naquele lugar. Irmãos, eu creio poderosamente. Isso vem agora aqui no meu espírito. Creio nisso. Existem situações que nós estamos fazendo aqui, adorando a Deus, e Deus está lá guerreando. Quando você chega em casa, o milagre já aconteceu. Quantas vezes nós fizemos isso aqui? A Lu estava com a filha no hospital, nós estamos clamando aqui, e Deus estava agindo lá. Hoje você está contemplando um testemunho que tem quase um ano da presença de Deus, igreja clamando e Deus agindo, igreja clamando, Deus agindo. Mas tem batalhas que você fala assim: sai da frente, eu vou resolver isso aí. Escutem todos que vivem em Judá e em Jerusalém. E o rei Josafá: assim diz o Senhor, não tenham medo. Pode passar. Amanhã desçam contra eles. Ué, mas é o Senhor que vai lutar? É, mas desçam. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem posições, permaneçam quê? Firme. Está entendendo isso aqui, amada igreja? Quem está comigo aqui, amém? Ele não está falando assim: deita, dorme, cochile, pega uma rede, sombra, água fresca, água de coco. Não, é para manter a posição, igreja, é firmeza. A igreja, quando Deus está agindo, ela não está dormindo, ela está posicionada, e Deus está guerreando lá, ela está pronta. Porque se Deus falar alguma coisa, a gente age. Então aqui é dependência. Ele diz de novo: não tenha medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Segue. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se. Olha isso, irmãos. O líder consulta, o líder ouve, o profeta vem, o levita se levanta. Mas quando Deus traz o recado, o mesmo líder se prostra. É reconhecendo quem Deus é. Ele faz em adoração diante do Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coraitas, você leu lá no início do Salmo 26, coraitas, aqui é o mesmo grupo, levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em voz baixa.
Diga assim em alta voz. Quando alguém falar assim para você, para que você canta tão alto? Está escrito na Bíblia, eu estou seguindo a Bíblia. Diga glória a Deus. Está tudo bem. Alguns cantam, Senhor meu Deus. Ou, Senhor meu Deus. Meu Deus, você ouve o pastor Rubem e você já começa a tremer os seus problemas já. E que bom que tem alguém como o Pavarotti do pastor Rubem. Porque tem a voz mansa, né, Lê? Tranquila. Mas vem aqueles raios, né, Vitor? Voz alta. Porque, irmãos, na hora que a Lu estava enfrentando aquela batalha, ela não ia conseguir dizendo, muito obrigado, Senhor. O Senhor é muito bom. Senhor, entra nas minhas batalhas. Não, irmão, ela não entrou assim, não. Tem batalha, irmãos. Como é que você expulsa um demônio? Sai, em nome de Jesus. Não sai assim, não. Você não fala assim, não. O bicho está lá, irmão, dando 8 no cara. Aí você fala assim, por favor, sai em nome de Jesus. Não é assim, irmão. Você entra na adrenalina, inclusive daquele momento. Eu já fiz isso várias vezes. Mas você não expulsa. Mas o nome de Jesus faz aquele demônio sair. Mas você entra, é alta voz. 20. De madrugada foram ao deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse, escutem-me, Judá. E o povo de Israel, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Sustentados. Olha aqui a provisão, irmãos. O povo está desesperado, mas ele fala assim, eu vou sustentar, eu vou dar provisão neste tempo de guerra. No tempo de guerra, amada igreja, no tempo de dificuldade, de luta, Deus nos provê, Deus nos sustenta com as suas provisões. Tenham fé nos profetas, olha que lindo isso aqui, do Senhor, e terão êxito. Ou seja, creem na minha palavra. Depois de consultar, 21, depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para que cantassem, a banda pode vir, e louvassem ao Senhor pelo esplendor da sua, indo à frente do, glória. Onde é que estavam os coraitas? Onde é que estava o povo da adoração? Onde é que estava o coral? No fundo da guerra? No fundo do exército? Não, irmãos, eles estavam à frente. Então eles estão aqui, ó. Santo, grande, forte, tremendo és. Eles estão cantando aqui. E o povo está vindo. Eles estão vendo. Eles estão ouvindo. Irmãos, tem um povo que Deus está levantando hoje, que não vai ficar olhando para os coraitas. Você e eu somos os adoradores de Deus. Olha que lindo. Indo à frente do exército cantando. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor leal dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas. Você está entendendo isso aqui comigo? O Salmo 46, amada igreja, eu ensino para nós, dizendo que quando você adora, o próprio Deus diz assim, sai da frente, que eu vou guerrear essa batalha aí, essa batalha é minha. Quando você está só adorando, o mesmo Deus que você ficar aqui, é o mesmo Deus que está falando, criando emboscadas no meio do arraial do inimigo. Você está tentando vencer esse inimigo, você está tentando fazer do teu jeito, e Deus fala assim, para aqui, essa guerra é minha, e deixa que eu faço. A gente só precisava adorar e cantar. E ele fala assim, eu estou criando emboscadas para o povo de Deus? Não, para os inimigos. Amon, de Moabe e dos montes de Seir que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram um dos montes de Seir para separá-los para a destruição e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, ajudaram a destruir uns aos outros. Agora, pode continuando aqui. Coloca para mim, vai seguindo. Eu quero chegar no texto. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se havia visto o deserto e olharam para o imenso exército, viram o quê? Diga comigo aqui. Viram somente, vamos lá. Viram somente cadáveres no chão, ninguém havia escapado. Sabe o que Deus faz aqui? Deus vence, agora está todo mundo morto, e Deus fala assim para o povo de Israel, Josafá, agora vocês vão entrar. Deus, o que a gente faz? Só vão recolher despojos.
Amados irmãos, o nome Jaziel significa, o nome Deus vê. É o profeta daquele tempo. Deus vê. Porque Deus é. Presta atenção. Isso mexe comigo. Porque nesse cenário, nós muitas vezes estamos dizendo assim: Senhor, aqui não tem jeito. Senhor, isso aqui acabou. Olha o Jaziel aqui. Deus vê. Você está lá. Deus, quem está olhando para mim? Deus, eu estou aqui no teu abrigo. O Senhor é minha fortaleza. O Senhor é meu auxílio. Senhor, quem é que está me vendo aqui, Senhor? Aí Deus está te vendo. Aí Deus fala assim: essa guerra aqui, filha, essa é minha. E aí Deus vem e fala assim: só agora você vai entrar no campo. Mas o que eu faço? Irmãos, eram tantos despojos que eles não conseguiram levar tudo. Eu sei que eu estou falando isso. Tem gente que já passou dessa fase. Tem gente que está vivendo, tem gente que vai viver. Mas tem gente se perguntando aqui: cadê Deus? Onde é que está Deus? Quem é como o nosso Deus, irmãos? Que fala para a gente assim: para de lutar. Eu vou lutar. Quem é esse Deus, irmãos? Quem é esse Deus que fala assim: prepara a equipe, pode adorar. Enquanto vocês adoram, eu vou guerrear. Meu Deus. Você está aqui comigo? Amém? Quem aqui não recebeu os elementos da ceia? Faz assim com a sua mão. Permaneça com ela erguida. Pode permanecer. Temos pessoas aqui à frente. Pode permanecer assim, senão o pessoal não... Isso. Pode ficar assim, aqui na frente. Quando você pegar esses elementos, olha para esses elementos. Eu pedi uma música. É aquela? É à noite, né? Mas a gente cantou uma música aqui, agora há pouco, que fala sobre isso. Quando a gente olha para esse Deus, Ele viu o pecado da humanidade. E Ele podia só ver? Não, irmãos. Deus falou assim: eu vou resolver isso. E ninguém pode resolver. Na terra não. Não, deixa que eu resolvo, Deus. Eu estou aqui. Não. Só tem um que vai conseguir resolver isso. E é o meu filho. Quem é como o nosso Deus, que entrega um filho? Quem é, irmãos? Entregou para onde, pastor? Entregou para a morte. Para ser humilhado. Isso é publicamente a maior vergonha da humanidade. Deus vê. Aí Jesus fala assim, ó: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Amada igreja, o nosso Deus enviou o Filho. Ele enviou o Filho para quê, pastor? Ele enviou o Filho porque eu não conseguiria vencer essa batalha. O Deus envia o Filho na terra. Ele fala assim: olha, é esse aí que vai resolver. E Ele resolve, irmãos. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós não nos atentamos aos detalhes. Porque o mesmo Evangelho de João está dizendo que Ele procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Irmãos, só mudou o tempo, mas a palavra é a mesma. Os coraitas estavam cantando, Deus estava vencendo. Agora, irmãos, é o povo que está adorando a um Deus que já enviou o Filho e já ressuscitou dos mortos, irmãos. Ele já fez, irmãos.
Então, quando eu olho para esses dois elementos, eu não posso só entender que é um momento simplesmente da gente celebrar a ceia do Senhor. Não, irmãos, é um memorial, é mais que um memorial. Aconteceu de fato um pai entregar o filho, irmão, para resgatar a gente, uma coisa que ninguém poderia fazer. Você e eu não poderíamos fazer isso, amada igreja. Não tem como, não tinha como. Então eu olho para esses elementos, eu tenho que levar essa minha gratidão e dar graças a Deus. Então quando eu participo, eu não estou longe, eu estou íntimo, eu estou perto. Pastor, eu estou em pecado. Pois é, você está em pecado, você quebrou a aliança, como é que você volta para a mesa? Você volta para a mesa quando? Como? Olhando para a mesa. Se você não vê Jesus na mesa, você não volta para a mesa. Você vai olhar para o teu pecado lá. Mas quando você olhar para a ponta da mesa e você vê que Jesus está lá te chamando, você vai se assentar à mesa com Ele. Sabe quem foi que se assentou na mesa? Os religiosos. Por isso que João Batista foi para o deserto. Sabe quem foi que se assentou na mesa muitas vezes? A culpa, a acusação, o medo. Não vou dar conta. Mas Jesus está na mesa esperando a gente, amada igreja. E quando a gente se assenta na mesa com Ele, Ele olha nos teus olhos e fala assim: eu venci. Isso aí. Aí você se quebranta. Mas por que a gente tem crise com a mesa? Porque a gente está olhando para tudo e todos. E Deus fala assim: olha quem eu sou. Amada igreja, isso aqui não salva ninguém. Isso aqui não melhora a vida de ninguém. Nada. Se você não entrar nele. Esse salmo, quando eu meditava, eu falava assim: entra nesse salmo, filho. Rasga esse salmo, filho, na sua vida. Eu entrei nele, irmãos. Eu entrei lá dentro do salmo. E por que eu vejo às vezes gente chorando na mensagem? Pessoas quebrantadas. Porque essa palavra me atravessou. Eu atravessei esse texto. E sabe por que a gente tem salvação hoje? Porque Cristo atravessou os céus, chegou na terra, atravessou a morte e vive eternamente, irmãos. É por isso que a gente pode celebrar hoje. Por isso que a gente pode cantar esse salmo: Deus é o nosso refúgio, Jesus é meu abrigo. Pode ficar de pé. Irmãos, eu estava nesse último retiro agora dos pastores do Bambu. E o que eu vou te falar é forte. Porque às vezes a gente lê o Salmo 91 e fala assim, e acha que ali só tem anjos, né? A gente lê o Salmo 91 e outros textos, Hebreus, outros textos. Ele fala assim: e aos anjos eu vou dar ordens, anjos ministradores, que vai acampar ao redor do que? Os teme. Então, quando eu li esse texto e Deus começou a ministrar meu coração, eu estava lá e eu falei assim: Deus, eu quero ter mais uma experiência contigo. E eu fiz uma oração. Eu falei assim: Deus, eu quero que o Senhor derrame algo sobre a minha cabeça, minha mente, meu coração. E teve um ato lá que me chamaram e ungiram a minha cabeça. Irmãos, quando eu voltei para o lugar, eu não sei te explicar, mas irmãos, eu estou começando a ver anjo agora. Eu preguei que esses dias eu falei assim: eu nunca vi um anjo. E sabe o que está me impactando aqui hoje? É que está cheio de anjo aqui dentro. Anjos ministradores, anjos, irmãos, que vão levar doença, anjos que vão trabalhar aí protegendo você, porque são anjos que vêm da onde, irmãos? Olha o que Daniel vai dizer. Ele enviei a resposta, mas tinha uma guerra espiritual. Mas irmãos, Deus não fez aquele anjo atravessar ou não? Fez. Está cheio de anjos celestiais aqui. Só que às vezes, irmãos, a gente quer enxergar a terra. E Deus mexeu nos meus olhos. Eu sou batista, irmãos. Nunca tinha visto um anjo. Né, Vini? Vini estava lá comigo. Irmãos,
a gente tem que amar o Deus que é, porque o Deus que é foi honrado na terra pelo Jesus que é. Eu e o Pai somos um.